Olá pessoal, eu sou a Josi Conte, psicóloga. Volto hoje para mais um vídeo e quero falar de um tema de extrema importância e que todo mundo, se possível, tente ver até o final. Se gostar, passe para outras pessoas. Podem ter certeza que meu objetivo ao dizer isso não é que vocês deem likes, que vocês fiquem seguindo. Eu estou falando dessa vez de um vídeo que fala sobre predadores sociais. Pessoas que realmente podem fazer mal para você, para as pessoas que você ama, para os seus filhos. Por isso que é um vídeo tão importante. E essa discussão, né, o motivo de eu falar desse vídeo hoje, veio de uns outros que eu fiz ao longo dos dias e que falei, inclusive, de manipuladores, de como lidar com manipuladores. Só que, embora todo predador, né, seja um manipulador, existem sinais que eles dão e que deixam claro, se a gente estiver com olhos atentos, onde está, né, da onde pode estar o perigo e aonde que a gente tem que se cuidar e aonde que a gente tem que dar limite e o que a gente tem que observar nessas pessoas. Onde eu vi, né? Eu tinha uma discussão de um dos vídeos e eu tinha falado que a pessoa do meu exemplo no vídeo era uma pessoa que tinha feito o tal do ghosting, que é um relacionamento em que a pessoa desaparece, e que era da maçonaria. Aí veio uma moça no final e falou assim: nossa, aconteceu a mesma coisa com um namorado meu, não sei quem ela conhecia, e o cara também era da maçonaria. O problema, será que tem perigo, né? O problema é a maçonaria, né? E aí eu falei, eu tenho que falar disso, porque o problema não é a maçonaria, de forma alguma. A maçonaria, até onde eu sei, porque eles são um grupo fechado, tem objetivos nobres e trabalham em prol do bem, do conhecimento das pessoas, até onde eu sei, né? Porém, é certo de que eles não fazem o mal, né? Assim como não fazem mal pessoas de igreja, pessoas de instituições, de maneira geral, são pessoas bacanas, não, pessoas sérias. O que acontece? O predador, que eu tô chamando de predador, mas provavelmente essa pessoa vai ser um sociopata. E essa pessoa, o que é a cartilinha para eu ser um sociopata? O primeiro ingrediente é eu não sentir empatia, é eu não sentir culpa, é eu não me importar com o dano que eu acarreto ao outro. Eu quero apenas o meu objetivo, seja ele dinheiro, contato físico, um estelionato, seja qual objetivo for, mas eu não me importo, porque o que diferencia a gente dessas pessoas é sermos neuróticos. O neurótico sente culpa, né? Então a culpa faz com que a gente não seja capaz de fazer mal para o outro, né? Eu sinto culpa e falo, não vou fazer, poderia ser comigo, né? Essa costuma ser um pensamento mais saudável. E esses predadores, que normalmente são sociopatas, eles não sentem essa culpa. Então para eles é muito tranquilo usar da manipulação para conseguir atingir os seus objetivos. Só que o que acontece? Eles não têm empatia, mas eles têm inteligência. E quando a inteligência, o raciocínio é separado do emocional, essa pessoa consegue ter até uma frieza maior para conseguir identificar os pontos fracos dos outros, né? Então ele identifica justamente aonde você tem suas brechas, suas quedinhas, as questões que te geram culpa mesmo, que essa culpa é manipulada, as questões que te enfraquecem para uma manipulação, né? E aí o que acontece? Eles se camuflam, né? Eu me lembro que numa prova que eu prestei para a FUVEST, lá na época do vestibular, tinha essa pergunta, né? O que o animal faz para passar desapercebido, né, na natureza e fugir de um predador, no caso do animal, né? Então a gente falaria de mimetismo, de camuflagem, né? Então o que essas pessoas fazem? Elas interpretam um papel e elas assumem muitas vezes posições sociais que fazem com que elas tenham uma pré-credibilidade,
né? Então você olha uma pessoa, a pessoa diz o exemplo da maçonaria, que é da maçonaria, você já fala assim, nossa, as pessoas da maçonaria têm fama de serem pessoas honestas. Deve ser, aí você já dá um voto de confiança. A pessoa chega para você e diz que é um pastor, um padre, você já desarma todas as suas defesas. Você fala assim, nossa, é uma pessoa para quem eu posso até me confessar, é uma pessoa que orienta, um chefe, um líder comunitário. Você já desarma, que você acha que essa pessoa não tem perigo. Você vai a um médico, e esse médico, você entra sozinho, às vezes você coloca até seu filho para entrar sozinho numa consulta, e você fala, não, é alguém, né, que está lá para cuidar, ele não vai fazer mal para ninguém. É o nosso primeiro pensamento. Então, e aí o que a pessoa faz? Essas pessoas que têm o objetivo claro da manipulação, elas já escolhem muitas vezes essas posições sociais que estão atreladas a poder, e estão atreladas a um alto grau de credibilidade. Então a gente vai lá, a gente já subentende que essas pessoas são de confiança, a gente baixa a guarda e deixa que elas se aproximem muito mais rápido, às vezes, do que nós deixaríamos alguém que a gente conhece assim, ocasionalmente durante a nossa vida, durante o nosso dia a dia, né? E aí que a gente escuta as histórias mais escabrosas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, né? E é um exemplo de muitas e muitas mulheres. É raríssimo uma mulher que nunca foi assediada. Quando eu era pré-adolescente, meu pai me levava num oftalmologista na cidade aqui ao lado, e na época eu ia fazer uma lente de contato, uma coisa assim, e aí fui chamada para ir várias vezes nesse consultório. E durante essas consultas, em um dos dias, esse oftalmo me assediou, passou a mão, tarado, um velho sem noção, uma pessoa inescrupulosa, né? E eu ainda sou daquela geração que o pai era bem machista, daquela cultura bem machista. Saí do consultório, não contei para o meu pai, eu até conto isso no meu livro. Eu não contei para o meu pai, eu fui contar essa história para minha mãe em casa. Porque eu não tinha coragem de falar pro meu pai, porque meu pai falaria provavelmente que homem só dá em cima de mulher que dá bola. E eu era uma menina, né? Ninguém nunca tinha passado a mão em mim, quem passou foi o médico, né? Então, meu pai achando que aquela pessoa era uma pessoa confiável. Outros inúmeros exemplos eu já escutei ao longo de mais de 20 anos de consultório. E exemplos, inclusive, que as pessoas têm muita vergonha de contar. E olha que interessante, às vezes a pessoa, depois que ela é enganada, ela se sente tão ridicularizada, tão boba, fala, como que eu não percebi? Que ela não conta, às vezes ela leva uma vida inteira para contar de um abuso, de um assédio. Outra coisa que eu ouvi muito, esses dias eu escuto bastante, é um podcast que chama Não Inviabilize, que é da Déia Freitas. Então, se alguém tiver curiosidade, ela conta um monte de historinha. Tem historinhas que ela conta de terror, tem historinhas que ela conta que são engraçadas, e tem uma série de historinhas que ela conta, que chama Picolé de Limão, onde ela conta muito de ciladas, trapaças, coisas que acontecem assim que a pessoa cai. E aí ela foi contando essas histórias, e eu fui juntando, eu falei, eu tenho que falar sobre isso. E aí o que acontece? A gente tem primeiro que ter a humildade de saber que qualquer um cai. Pode ser a pessoa mais inteligente, pode ser uma pessoa com inteligência emocional, esperta. A gente corre o risco de cair na mão de uma pessoa dessa, independente da idade. Dei um exemplo lá da infância, poderia ser um exemplo de adulto. Porque os subterfúgios que essas pessoas usam são muito inteligentes, são muito espertos e que pegam realmente as pessoas normais, né? Porque o mínimo de credibilidade para estabelecer um laço, uma relação, a gente dá, senão a gente não se conecta com ninguém. E eles pegam essa primeira entradinha e entram. Então, humildade para saber disso. Outra coisa que a gente tem que estar muito atento com essas pessoas com posições privilegiadas. Para que a gente vai à igreja? Sim. Pertence a grupos? Sim. O problema não são essas instituições. O problema são as pessoas que fazem uso dessas instituições para chegar em pessoas de uma maneira privilegiada para
ter um ato predatório mesmo, né? Conseguir um cheque, um estelionato, um empréstimo, um estupro, um assédio, né? Então são pessoas que vão aproveitar dessas posições. Vejam os exemplos, né, que a gente teve recentemente do João de Deus, né, o médium. Quantas e quantas milhares de, centenas de milhares de pessoas passaram pela mão daquele homem. Quando foi que aquilo explodiu? Anos e anos, agora que ele já está velhinho, já mal pode responder pelos crimes que cometeu. E por que ele não era denunciado? Porque ele ameaçava as vítimas e também porque muita gente acreditava nele. Então, ele passava uma imagem de um cuidador, de uma pessoa que protegia, né? Outra coisa que a gente vê na internet, as crianças, né? O que um pedófilo faz quando ele quer chegar numa criança? Ele finge que é outra criança. Ele finge que é um adolescente. Então, ele também faz essa metamorfose para disfarçar e chegar. E aí, os sinais que a gente tem que ver é o seguinte, que existem esses sinais. Embora, sim, nós tenhamos que dar voto de confiança para as pessoas, existem sinais que elas dão que demonstram que tem alguma coisinha errada, né? Um dos grandes sinais, que também é comum, né, nos manipuladores que eu falei, é a rapidez. Então, a pessoa tenta uma intimidade muito rápida. É aquela pessoa que você mal conheceu, amanhã está na sua casa, depois está morando na sua casa, está pedindo coisas, te trata como um amigo de 20 anos. Aí você fala assim, peraí, tá muito rápido. Então, essa rapidez é uma coisa que a gente tem que estar muito atenta. Essa voracidade de te conquistar e te dominar. Porque aí a gente já percebe um traço muito forte dos predadores, que é agir o mais rápido possível, para a pessoa não ter tempo de pensar e reagir. Então, ele vai antes, a pessoa pega a pessoa no susto, né? E a pessoa, às vezes, uma pessoa boa, tudo que não está preparada para aquilo, ela acaba indo naquela onda, né? Outra coisa que vale para manipulação de maneira geral e vale muito para os predadores. Não confie, né? A confiança, nunca se esqueça, é algo que deve ser conquistado. Pode sim apostar que aquela pessoa é a melhor pessoa do mundo, mas espere o tempo comprovar, né? Aqueles casos de mulheres ou homens que são seduzidos em aplicativos de namoro, por exemplo, os golpes, né? Tem golpe que a mulher seduz o homem, o cara manda um nude e depois começa a virar uma chantagem, né? Golpes de sedução mesmo, aquela indústria da pornografia ou dos relacionamentos do leste europeu, que é muito forte. Então, aparecem mulheres lindas, seduzem homens que estão carentes, por exemplo. Eles mandam dinheiro para essa pessoa vir, a pessoa fica envolvida, a hora que vê, nunca vai vir, porque são só predadores, né? Então, a gente tem que ver essa coisa da rapidez, de pedir coisas que não são congruentes com o nível de intimidade e amizade que você tem, né? Muito rápido, você tem que assinar muito rápido. Coisas que são também, a gente pode perceber, quando o milagre é demais. Não tem aquele ditado, quando o milagre é demais, o santo desconfia? Que é, por exemplo, querer vender uma propriedade por um valor muito abaixo do mercado, né? Então, pode olhar, provavelmente tem alguma coisa errada, ou esse terreno aí tá com problema, ou é um terreno que nem é da pessoa, então coisas com valor, então que você vê, tem coisa errada. E outra coisa das mais importantes que você deve perceber é reconhecer o seu desconforto e o seu mal-estar. Vale para os manipuladores de maneira geral e te protege de predadores mais perigosos, né? Que você sente que tem alguma coisa que não está muito bem encaixada, você está numa dúvida, a pessoa te forçando para fazer. Você não faça, diz que vai pensar, diz não, fala que vai resolver, afasta. Nem que seja para você pensar e voltar atrás, se você entender que aquilo não é problema. Mas não tome a decisão no susto, sob pressão, quando você está acuado, né? Reconheça, ouça o seu mal-estar, ouça o seu desconforto. Esse desconforto, inclusive, é o que as pessoas chamam de intuição, né? A intuição,
Depende da crença, a pessoa pode remeter isso a alguma coisa mais mística, mas a intuição, ao meu ver, nada mais é do que sinais do corpo, físicos, sinestésicos, de reações químicas que a gente tem por dentro que acusam que tem algo errado. Então, às vezes, a gente não processou aquilo racionalmente ainda, de que pode haver um problema com aquilo. A gente não compreendeu aonde estaria esse problema, mas há alguma memória sensorial da gente que já reagiu em situações de crise, em momentos que a gente esteve em perigo, ativa essa mesma área. E aí a gente fica assim, não sei, tô desconfortável. A gente sente, a gente ainda não sabe qual é o problema, mas a gente sente. Então, 1000 vezes pecar, embora essa palavra seja estranha, mas pecar por conta de um excesso de zelo e tomar uma decisão posterior e pensada, do que você ser pega no susto, né? E fazer alguma coisa quando você está sentindo que está desconfortável. Pode ser um alarme falso da percepção da gente? Pode ser. Mas na dúvida, espere. Olhem o que as crianças estão assistindo, né? Deem uma olhada no histórico das URLs que estão sendo consultadas. Elas podem sim estar falando com pedófilos. Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Inclusive, se os pais soubessem o quanto essas crianças que estão na internet são suscetíveis a esse tipo de golpe, acho que os pais nem deixavam essas crianças entrarem, né? Ou só entrariam realmente com supervisão, porque é muito comum. Existe uma indústria, inclusive, que seduz essas crianças de alguma forma, crianças jovens, para pegar fotos, né? Fotos em que elas estão sem roupa, depois eles ameaçam, dizem que vão matar os pais, tal. É uma indústria só para venda de fotografia para sites de pornografia infantil, por exemplo. Existe muito. Né? Então estejam atentos e estejam principalmente atentos a essas figuras de poder que chegam já com uma credibilidade maior perto de vocês, que se descrevem por conta desse status, né, de tipo um líder religioso, um curandeiro, um coach, uma figura de poder. Pode ser um psicólogo, pode ser um médico, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser um alto executivo. Essa pessoa que chega tendo uma ideia de credibilidade. Ela pode sim ter essa credibilidade e merecer? Pode sim. Mas espere o tempo te dizer se essa pessoa não é perigosa para você. Não confie em um estranho, né? Veja amigo de quem que ele é. Sabia que isso é um golpe também? Uma das coisas que os predadores fazem com muita frequência é se aproximar de pessoas que, por exemplo, são tidas como honestas, e aí elas já começam a dar essa pessoa como referência, né? Ela fala assim, não, eu sou amigo, é uma maneira muito comum de dar golpe, eu sou amigo de ciclano, eu sou amigo de beltrano, então a gente fala, é amigo de ciclano, então é pessoa boa, né? E às vezes a pessoa que teve seu nome usado nem sabe que seu nome está sendo usado, ou não tem ideia de como o seu nome está sendo usado, né? Ou mesmo de que tipo de pessoa que está usando o seu nome, né? Então, isso é muito comum, né? Usar o nome de outra pessoa dá credibilidade. Então, é essa questão mesmo, uma metamorfose, não é nem uma metamorfose, é um mimetismo, né? É um golpe que a pessoa dá, fazendo-se parecer confiável, usando de instituições locais que poderiam dar credibilidade, né? Veja aí os filmes, as séries da Netflix, dos grandes golpistas de golpes românticos, por exemplo, fingiam que eram médicos, fingiam que tinham cargos, né, que teoricamente seriam respeitáveis. É batata, é sempre assim. Então, se a gente vê, se os pais verem, se você vê, você pode ser o pai ou a mãe que não vai deixar que um médico, como aconteceu no meu caso, toque uma criança inocente. Ele não vai deixar que uma pessoa uma criança caia na mão de um predador que vai vender suas fotos nuas depois e ameaçar e gerar um tremendo trauma nessa criança, às vezes, pro resto da vida, né? Às vezes a pessoa que sofre essa questão ainda não tem um trauma dessa questão, eu não tenho uma questão, mas eu tenho uma preocupação muito grande com as outras pessoas que passaram. O meu trauma nesse sentido é outro, conto no livro. Quando chegar o livro, quem quiser ver, pode ver. E então, a gente tem que tomar cuidado. Se a pessoa se vende
pela instituição que ela frequenta, né? Estejam atentos a isso, continuem respeitando. Volto a falar mais uma vez, essas instituições, o problema não são as instituições, o problema é quem usa delas para dar golpe, para fazer mal para a gente. E essas pessoas não achem, isso é mais uma coisa, eu vou terminar aqui, não achem que essas pessoas estão longe de vocês, não achem que essas pessoas são estranhas, que elas não chegam. Eu acho que é raríssima uma pessoa que não conheça um sociopata. Eles estão no meio de nós, só que eles são socialmente adaptáveis, eles estão lá na igreja com a gente, estão lá na escola com a gente, estão lá no trabalho com a gente, e nem sempre são pessoas que fazem tão mal, mas outras podem ser, né? Então a gente tem que estar atento para se preservar. Conheçam, dê tempo ao tempo. Legal? Passem, volta a falar, passem esse vídeo para outras pessoas, comentem, não precisa, né? Não quer passar, não passa, mas comentem esses casos com outras pessoas, né? Gente, os maiores casos de assédio de criança, de estupro, de violência contra menor, violência sexual tá dentro de casa. Pais, mães, tios, pessoas que teoricamente estariam acima de qualquer suspeita. Entendeu? Então a gente não deve fazer de conta que isso não existe. A gente não deve fazer de conta que não só acontece na família dos outros. Isso também acontece na nossa família. Tá bom? Passe adiante e viva seguro. Um abraço e até breve.